Olá, você está no Universo da História. Não esqueça, hein? Compartilhe os nossos vídeos, dê um like, se inscreva, pelo amor de Deus, hein? E aperte o sininho para receber as notificações sempre dos novos vídeos que estaremos lançando. Esteja com a gente. Bem, e hoje eu estou de novo aqui com o meu companheiro, com o meu amigo professor Pedro, e nós vamos conversar hoje sobre patrimônio cultural e religiosidade. Um tema importante dentro do contexto hoje em que vivemos, né? Em que as diversas religiões estão aparecendo, das mais diferentes, igrejas evangélicas, a igreja católica também, né? E aí todas as relações que temos entre a religiosidade, a cultura e tal. E nesse momento eu já queria de cara perguntar para o professor Pedro. Pedro, o que é, só para a gente começar, nos relembre, o que é patrimônio cultural? Oswaldo, patrimônio cultural é toda a experiência vivida pelo ser humano em termos de artefatos e em termos de cultura que foi sendo acumulada no decorrer dos tempos. E patrimônio cultural, acima de tudo, não é um objeto, não é uma edificação, mas é o valor que se dá a esse objeto, a essa identificação. Ele está muito ligado com a questão da identidade cultural que nós temos em relação à nossa nação, ao nosso local de nascimento, ao nosso local de criação. Eu sempre, Pedro, quando eu estou falando sobre cultura, eu sempre, eu de uma maneira, né, rápida, bem básica, eu sempre costumo definir para meus alunos assim, qual é cultura? E eu digo para eles, cultura eu posso definir como tudo, né? Tudo que é produzido pelo homem, seja de forma material ou imaterial. O homem produziu, isso é cultura, né? E dentro dessa cultura, eu posso então colocar, dependendo do povo, dependendo da tradição, eu posso caracterizar como patrimônio cultural, então. Patrimônio cultural de um determinado povo, de uma determinada época, talvez. Exatamente. Só pensando assim, que tudo é cultura, mas nem tudo vai merecer o título de patrimônio cultural. Vai ótimo. depender da representatividade representatividade que isso tiver para aquele povo, para aquela cultura. E pensando assim, que nem sempre são as pessoas que produzem a cultura que a elegem enquanto patrimônio. Exato. E aí eu gostaria de destacar para você que está se preparando para a sua prova do Enem, do vestibular, que o Enem, ele gosta muito de colocar questões sobre isso, sobre patrimônio, sobre o que é patrimônio, sobre o que eu posso considerar cultura ou patrimônio. Teve um vestibular, teve uma prova do Enem que nós tivemos duas questões sobre patrimônio na mesma prova, inclusive. É uma questão muito importante porque fala da produção humana, né? E como você falou, dentro daquela produção humana, o que eu posso considerar como pertencente a um patrimônio da cultura, correto? Pedro, e agora dentro disso, como eu posso classificar o patrimônio cultural? Existe uma classificação? Existe uma classificação básica e primária, que é o patrimônio material e imaterial. Material, tudo aquilo que realmente for tangível, que você e que nós possamos pegar. E isso é o patrimônio material, uma edificação, uma obra de arte. Mas nós temos também os patrimônios que são imateriais, que não são tangíveis, que não é possível a gente apreendê-los e nem, só pensando para quem é patrimonialista vai compreender melhor isso, as questões do registro. Você não registra um patrimônio imaterial num livro tombo, porque esse patrimônio ele é capaz de sofrer modificações ao longo do tempo, mas não deixa de ser patrimônio. Ele vai para outro registro, para o registro dos saberes, das práticas. E só para pensar assim, que em 89 a Unesco declarou, e isso é importante, como signos de patrimônio, toda a imaterialidade que pudesse ser arrecadada. Só para aquele que é mais leigo, o que eu caracterizo, o que é o signo que você acabou de colocar? O que é esse signo? Seria o que fosse simbólico para aquela determinada população. Então, isso, de alguma forma, revela, olha, essa população acha e acredita que isso seja, de alguma forma, representativo dela e da sua cultura, portanto, deve ser um patrimônio. Bom, dentro disso, então, uma das mais importantes manifestações do ser humano é a religião, né? E com relação a isso, já que eu estava falando, cultura é tudo que é produzido pelo homem, e aí você colocou que tudo que é produzido pelo homem, que representa a cultura, ao mesmo tempo nem tudo pode ser patrimônio, né? Então, dentro dessa visão,
Eu posso entender a religiosidade como um aspecto de patrimônio cultural ou não? Como é que eu entendo isso? Sim. A religiosidade, quem sabe, seja um dos aspectos mais importantes dentro do patrimônio, primeiro, pela sua imaterialidade. Ela é passada de pai para filho ainda, ou às vezes desvirtua. Há filhos católicos que não são católicos, né? Filhos de pais católicos que não o serão, mas é uma cultura herdada e ela absolutamente imaterial. Não é porque existe uma edificação chamada igreja, templo, seja o que for, ou centro, que ela não seja imaterial. Aquele centro, aquela igreja só coloca de uma forma mais evidente essa religiosidade. Veja bem, eu entendo, entende-se religiosidade, né, como um sentimento, uma devoção. E isso é imaterial. Né? Isso é imaterial. Não é a igreja, não é o templo, não é o santo. Não é, nada disso, digamos assim, materializa. O sentimento ele está além. Digamos, as manifestações podem surgir a partir desses templos, a partir dessas imagens, mas elas vão além da imagem, além do templo. Por isso, elas vão para aquilo que eu havia falado no começo. Um santo, vamos dizer, uma escultura de um santo é uma coisa. Agora, quando eu transformo isso em valor, ela muda de representatividade para mim. Não deixa de ser uma coisa, mas ela tem um outro valor. A igreja, o templo ou as manifestações são a mesma coisa. É o valor que eu dou a isso que vai transformar isso em patrimônio. E nisso que você falou, é interessante a gente perceber que também essa materialidade, você falou do santo, né? Do santo. Mas essa mesma imagem de santo, ela pode passar por percepções diferentes para aquela própria pessoa que tem aquela religiosidade. Quero dizer assim, por exemplo, um escapulário, né? Você pode comprar aqui um escapulário ou uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida e aqui terá um valor, terá uma representatividade. Agora, se alguém trouxe lá de Aparecida do Norte, com a bênção de Aparecida do Norte, já tem tem um valor agregado, tem um atributo a mais, um valor agregado que aquele que você teria comprado aqui, não. Esse valor agregado, que é a bênção lá em Aparecida do Norte, ele representa também um patrimônio cultural. Sim. Porque é justamente o valor agregado que você teve de lá, um sentimento que você traz porque aquela coisa veio de lá. E não daqui. Correto? Sim. Pensar assim também não? Correto. E correto pensar também quando você fala da questão de ser abençoado. Para quem é católico sabe muito bem, não adianta comprar uma imagem de santo. Você precisa levar para o padre abençoar. Aí ela passa a ter o valor patrimonial religioso. Até então ela só era uma imagem. Exato. Ela poderia ter um valor artístico até então. A gente costuma comentar, aqui em Curitiba, você que não é de Curitiba, nós temos numa igreja aqui das Mercês, né? Você pode levar teu carro, é dos franciscanos ali, né? Sim. Você pode levar teu carro e eles benzem, né? Benzem teu carro e tal. E é interessante como as pessoas saem para viajar e elas fazem o seguro do carro. O seguro do carro está feito, mas ele não viaja antes da bênção. E a bênção representa esse atributo a mais, né? Essa proteção a mais, que é um sentimento, que é uma ideia de religião, é um sentimento de religiosidade meu, que eu acredito que acabei de ter um atributo a mais, eu posso viajar com segurança. Sim. O seguro não bastou. É interessante a gente perceber essas manifestações. Não bastou, precisa de um seguro imaterial. Exato. O seguro material, que é ali o contrato da seguradora, não foi o bastante. Não. Eu preciso do seguro imaterial. Isso é da proteção de Deus, da proteção do santo, daquele acordo que eu faço dentro daquele ritual, porque não deixa de ser um ritual, né? Um ritual. Você vai para que haja o ritual de bênção do carro, né? É aquela coisa do domínio do sobrenatural através do ritual, né? Sim. Porque é uma forma de eu dominar o sobrenatural cumprindo um determinado ritual, em que eu sei que aquele ritual me coloca em conexão com o sobrenatural. Isso mesmo. Né? Pedro, dentro disso, da gente entendendo a religiosidade como um patrimônio cultural, como entra nisso as procissões, as romarias, as peregrinações? Como elas entram nesse contexto? É interessante isso, que exatamente essas manifestações, procissões, romarias ou qualquer outra coisa que as pessoas saiam em conjunto à rua,
elas vão materializar o patrimônio que até então era imaterial. Pode parecer estranho eu dizer isso, mas é onde você consegue ver, entre aspas, a fé das pessoas. É ali que se deposita. Todo aquele trabalho que é feito para você sair em procissão, ele não tem objetivo nenhum, a não ser fazer uma conexão com Deus, e este patrimônio que até então era meu, individual, que está aqui, se junta com demais pessoas. É interessante isso que você colocou, porque os cruzados na Idade Média, quando eles partiam para Jerusalém, eles partiam com esta ideia de ver a materialização da fé. E essa materialização era Jerusalém, era a igreja do Santo Sepulcro, era a materialização daquilo que ele tinha como fé, tão somente, como imaterial. Interessante a gente fazer essa aproximação. Mas então, e as procissões advêm já da história antiga, já tinham procissões para Afrodite, para Zeus, eram sempre para ou agradecer ou pedir. Normalmente procissões são para isso, né? Para você pedir ou agradecer. E como também, como você falou dos cruzados, e os generais, quando voltavam da guerra, se haviam vencido a guerra, eles vinham em procissão. Vinha toda uma procissão. E isso, Pedro, me lembra eles. de uma outra coisa interessante, né? Por exemplo, daquelas pessoas que fazem promessas, né? Que são os ex-votos, né? Esses ex-votos eu posso caracterizar assim também como a materialização, porque, eu fiz uma promessa, se eu receber tal graça, eu vou fazer uma cruz assim, 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 e vou colocar na igreja. Esses ex-votos também, né? É uma materialização da graça recebida que ela é imaterial. É verdade. Correto? Se você pensa, a religiosidade perpassando desde o pedido até a recepção da graça, e depois como é que eu vou provar que eu recebi essa graça e vou ser grato, entre aspas, para sempre? Colocando um ex-voto. Ali eu materializo tudo aquilo que eu senti. E isso também é um patrimônio. Se nós formos, eu nunca fui à Aparecida, mas já li trabalhos e participei de banca sobre trabalho à Aparecida, e é muito interessante saber que tem uma sala só de ex-votos com as coisas mais estranhas possíveis. Mas estranhas para nós que estamos olhando, claro. Não para quem recebeu a graça. Sei lá, tem uma orelha lá, é estranhíssimo. Sim. Mas para a pessoa aquilo é importante, é uma materialização. E só lembrando de novo, voltando às questões das procissões, elas têm um significado muito profundo que simbolizam exatamente a caminhada do fiel ao encontro ao divino. É para isso que as pessoas saem à rua, para se encontrarem com o divino em uníssono, todas juntas num mesmo processo. E isso é muito bem veio, claro, já existia antes, mas vem também a tradição judaico-cristã que nos coloca muito. Nós somos muito a igreja ocidental, ela está muito ligada à questão dessas tradições e dessas procissões. É um ajuntamento peregrino, que havia muito essas peregrinações, agora já não se faz, digamos, em grande escala, mas ainda existem elas com um percurso menor, mas com a mesma intenção. Sensacional. Bom, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi um trabalho que você escreveu, que você desenvolveu, aonde você fala sobre procissões na literatura brasileira e na música popular brasileira. Como assim? Me explica isso. Ok. Primeiro eu gostaria de dizer muito rapidamente como essas procissões chegaram aqui no Brasil. Chegaram por intermédio dos portugueses, porque os indígenas não faziam esse tipo de prática, não era muito comum. E também lembrando que essas procissões são uma característica da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, vieram com os portugueses e principalmente católicos. A mais importante delas, e que foi que deu início a tudo, é a procissão de Corpus Christi, que é realizada em vários lugares do país. Bom, para lhe dizer como é que ela aparece na literatura, se nós formos entrar um pouco mais profundamente, por exemplo, em O 15, de Raquel de Queiroz, a procissão está lá. Quando ela, de alguma forma, diz o seguinte: setembro já se acabara com o seu rude calor e com a sua fruta miséria. Outubro chegou e São Francisco e sua procissão sem fim, composta quase toda de retirantes que se arrastavam com as pernas descarnadas e os ventres imensos e os farrapos imundos.
E interessante que fornece até uma localização temporal, né? Temporal. Ela fala de um momento no ano Isso. que corresponde a esta procissão. A essa procissão. E como é que normalmente são os desvalidos que vão para as procissões. Exato. Não exato. é Nos a fornece elite, um quadro daquele momento. Depois disso, nós podemos encontrá-la também em Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela. Também tem uma procissão gigantesca que acontece em Ilhéus, que é a procissão de São Jorge. Nós vamos encontrar também em Euclides da Cunha, nos Sertões, que também, de alguma forma, vai falar sobre esses mais carentes da sociedade, digamos, de alguma forma, que também saem em procissão, tentando sempre conseguir as graças divinas. E na música popular brasileira, se nós pensarmos, tem uma canção que já tem este nome, Gilberto Gil, com a canção Procissão. E lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas nela que vão passando acreditam nas coisas lá do céu. Bonito. Nós temos também Renato Teixeira e o Renato Teixeira, perdão, eu esqueci do outro compositor. Me perdoe, mas depois eu vou me lembrar. Não tem importância. O que tem esquecer? Você esquece, não é? Nós também esquecemos. Almir não tem Sater. Almir Sater eu sabia. Era só dar um tempo para ele e a coisa vinha tranquila. É que eles compuseram juntos e eu sempre lembro do Renato Teixeira. Mas a própria canção já diz, é Romaria. E Romaria é conhecida por quase Não, isso todos. é bom que aconteça, Pedro, porque às vezes as pessoas pensam que nós, historiadores, somos enciclopédia. Não, a gente não é. A gente é pessoa. A gente não é enciclopédia. A gente é gente. E dá um segundinho, mas a gente lembra. Sim. Ora, que não é isso? que a gente não saiba, a gente só esqueceu. Né? E teve um aluno que uma vez me perguntou, professor, eu estava dando uma aula de Primeira Guerra Mundial. Aí o aluno me perguntou assim, o senhor estava falando do assassinato do Francisco Ferdinando, né? Que, digamos assim, causou a Primeira Guerra Mundial e que a esposa dele morreu junto com ele. E sim, claro. Professor, como era o nome da esposa dele? Desculpa. Não lembro. Aí depois eu lembrei. Sophie, um nome bonito. Mas a gente, às vezes, tem uns momentos de esquecimento. Mas então, vamos lá. Voltando. Das romarias na música brasileira, obviamente, se for procurar, existem muitas outras. Mas eu penso que a própria música romaria, ela é muito sintomática de dizer para nós, para quase todos nós brasileiros, ela tem uma representatividade muito grande, que é ir aonde a Aparecida pagar a sua promessa. Tudo o que eu havia pedido. E todos que já foram à Aparecida sabem o quanto de pessoas convergem para lá para isso. Também nós vamos ter em várias outras canções, mas eu me lembro agora da Bandeira do Divino, do Ivan Lins. Para quem não sabe, a Bandeira do Divino são as manifestações da época dos reis magos, em que eles saem de porta em porta, em procissão, para entrar na casa das pessoas, levando as bênçãos e cantando hinos relativos a isso. Bom, eu não pesquisei muito mais a fundo, só trouxe umas 2 ou 3 canções, mas se nós procurarmos, vamos encontrar muitas e muitas que vão dizer isso. Para nós percebermos o quanto isso está dentro da nossa própria cultura e do nosso patrimônio. E é interessante como isso, no final das contas, fala do cotidiano das pessoas, Sim. né? Porque, afinal de contas, estas procissões, elas fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. Elas estão inseridas dentro do contexto de vida de muitas pessoas. Sim. Pode estar no seu contexto de vida, né? Pode estar no contexto de vida de alguma comunidade que você conheça e faz parte. E, sim, as pessoas se envolvem por isso, tanto de forma material quanto de forma imaterial, através do sentimento, através da devoção, né? Sim. Pedro, encerramos por aí? Não, eu gostaria... Não encerramos por aí. Nós não encerramos por aí. Porque eu então me diga, Pedro. Eu gostaria de pelo menos citar algumas procissões que são importantíssimas. Importante. Desculpa, eu estava esquecendo. Importante. Corpus Christi, essa é celebrada no período da Páscoa, em quase todo o Brasil, independente do local, sempre tem. E ali, no Corpus Christi, eu gosto muito de falar disso, é que realmente você consegue ver a fé sendo materializada e o patrimônio sendo materializado. Porque as pessoas se propõem a montar aqueles tapetes coloridos, fazem arte, o saber fazer está ali, o saber fazer do patrimônio está ali, fazem arte na rua, para quê? Eu já tive a experiência de participar da montagem desses tapetes. E você foi lá, obrigado?
Muito legal. Não, ao contrário. Ninguém vai obrigado, a pessoa vai porque quer. É isso que eu estou dizendo quando eu falo de patrimônio, falo de valor e falo de identidade. A pessoa vai porque ela gosta, porque ela quer, e produz toda aquela arte para um momento fugidio, que é o padre passar com o ostensório por cima da serragem, acabou. Se chover, acabou. Mas nem por isso as pessoas deixam de fazer. É essa a importância que eu gostaria de chamar. Temos a Romaria de Bom Jesus da Lapa, que é na Bahia. Temos Círio de Nazaré, todo mundo já deve ter ouvido falar, que reúne uma quantidade enorme de pessoas e já foi tombado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 2013. Então, só para nós pensarmos, aquilo não é uma bobagem que as pessoas estão fazendo lá, ou a pessoa não tem nada para fazer em casa, vai lá pegar naquela corda e ficar sendo exprimida pelos outros lá. Não, é muito mais do que isso. Nossa Senhora Aparecida, que é em outubro. É importante dizer que nenhuma manifestação de fé é bobagem. Não é bobagem. De maneira nenhuma. Às vezes as pessoas ficam menosprezando a fé do outro. Exatamente. Isso é um grande erro. Todas isso é um as absurdo. manifestações Você são deve respeitar, legítimas. sim, você deve respeitar a cultura do outro, assim como você quer que respeite a sua. E não é porque você não conhece ou não a entende que ela tem menos significado ou ela é menor. De maneira nenhuma. E nem menos significado dentro Exatamente. do patrimônio também. Exatamente. E aqui nós estamos falando de religiosidade católica apostólica romana. Não estamos falando de umbanda, de candomblé, de igrejas neopentecostais, evangélicas ou não, e outras quaisquer. Quem sabe outras. No candomblé e na umbanda eu sei que tem algumas formas dessas procissões que não são exatamente essas, mas como da Igreja Católica. Eu queria chamar a atenção para a festa do Padre Cícero, que acontecem em novembro. Juazeiro é um dos grandes polos, e aí nós temos que entender também patrimônio cultural imaterial ou material como uma engrenagem dentro da indústria turística que de alguma forma gera recursos, porque também se isso não acontece, não permanece. Nossa Senhora do Rossio, que é a nossa, já estou terminando. Nossa Senhora do Rossio é a fica nossa. Tranquilo, fica tranquilo. Não, pode continuar. A Nossa Senhora... Nós só passamos do tempo, mais nada. Nossa Senhora do Rossio, não sei se vocês sabem, que é a padroeira do Paraná. Então, essa festa acontece há mais de 200 anos por conta de uma promessa que foi feita lá em Paranaguá. Mais tarde, daí se achou a imagem de Nossa Senhora do Rossio. Sempre tem essa lenda do achar uma imagem, e isso para mim não é desmerecer essa fé que a pessoa tem, é uma forma de ela se materializar, e depois passou a ser até hoje essa romaria e essa procissão de Nossa Senhora do Rossio é muito, digamos, valorizada pelos paranaenses, principalmente os aqui da região oeste, o litoral, porque lá mais para os interiores não é assim, é um pouco diferente. Eu penso que seja isso. Ótimo, obrigadão, Pedro. Vamos voltar outras vezes, hein? O Pedro já é patrimônio aqui do canal, já faz parte do nosso esquema. Esteja conosco, hein? Até o próximo. Tchau, tchau. E não esqueça, até o agora também é história.